Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar sobre queda livre e movimento vertical, tá? Um dos assuntos mais simples, tá? E que é bastante abordado em vestibulares e concursos, tá? Então vamos lá ver o que é que a gente pode falar a respeito de queda livre e movimento vertical. Vamos lá. Então, como o nome diz, né, movimento vertical ou queda livre, né, a gente vai estudar o movimento dos corpos agora, ó, de descida, essa bolinha que ela vai cair, ou de subida. Essa bolinha aqui, você pode lançar ela para cima, tá? Então a gente vai estar estudando esse tipo de movimento, de descida ou de subida, porém em linha reta, tá ok? Então a gente não vai considerar, por exemplo, se você quiser pegar, sei lá, uma bolinha assim e lançar, né? Ela sobe e desce e vai para frente. Nesse tipo de lançamento a gente não vai abordar ainda nesse vídeo. A gente vai trabalhar apenas com o movimento em que a bolinha desce e que a bolinha sobe em linha reta, tá? Observe que a gente tem que H, ó, a altura, um dos fatores que a gente vai considerar, e a aceleração gravitacional, que a gente vai falar daqui a pouco. Então é isso que a gente vai estudar. Movimento de subida ou descida em linha reta. Vamos em frente. Pronto, ó. Se você fizer uma análise experimental, né, você pegar um corpo, uma bolinha, né? Uma coisa importante, tá, gente? A gente está estudando, vai estudar movimento vertical, e a gente vai considerar que o nosso movimento, os movimentos que a gente vai estudar, se darão no vácuo. Ou seja, a gente vai desprezar a resistência do ar, os efeitos que o ar provoca no movimento, tá? Existe o efeito do ar, mas aí deixa um pouco mais complicado, e a nível de ensino médio, questão do vestibular, não é abordado com o efeito do ar. Então a gente vai trabalhar como se estivesse no vácuo, tá? Ou seja, tudo que a gente vai falando, a gente não vai considerar a presença do ar, tá? Então, se você fizer um experimento no vácuo, né? Pegar um corpinho, deixar ele cair de uma certa altura, né? Altura H, ele vai chegar lá embaixo no solo, né? Vai chegar aqui no chão. E aí, se você fizer uma análise, né? Aqui em cima, você está segurando ele ainda está com velocidade inicial zero, né? E aí, à medida que você soltar, a bolinha vai ganhando velocidade, né? E aí, se você fizer uma análise, ó, você vai perceber que a velocidade da bolinha, ela vai aumentando de 10 em 10. É zero, passa para 10, depois passa para 20, depois passa para 30, tá? Isso em valores aproximados, tá? Não é exatamente 10, mas é aproximadamente 10. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Então, a característica que a gente tem desse tipo de movimento, né, de movimento vertical ou de queda livre, é que a velocidade ela sofre variações iguais. Ela sofre variações, nesse caso aqui, de 10 em 10, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ficar atento, que a velocidade sofre variações e que essa variação é sempre a mesma. Nesse caso, foi de 10 em 10. Então, vamos ficar atento, que isso tem relação com os outros assuntos que a gente estudou, né? Então, vamos lá. E o que é que provoca, né, essa mudança de velocidade? Então, como eu tinha dito aqui, ó, a gente vai perceber que a velocidade está aumentando de 10 em 10. Né? Se a velocidade está aumentando de 10 em 10, é porque existe uma aceleração. Lembra lá? A gente falou que a aceleração, né, de mudança de velocidade. Então, se a velocidade está mudando de 10 em 10, é porque existe uma aceleração que vale 10. Ou seja, essa aceleração faz com que a velocidade mude de 10 em 10. Ela vai aumentando de 10 em 10, né? Então, e o que é que faz isso acontecer, né? O que é que provoca essa mudança de velocidade? O que é que gera essa mudança de velocidade, né? É justamente a gravidade do planeta Terra, tá? Então, não é assunto para essa aula, né? Mas só destacando aqui, a teoria diz o seguinte, que corpos que têm massa, né? Produzem ao redor dele, então tá aqui, por exemplo, o planeta Terra, bonito, né? Então, esses corpos que têm massa, eles produzem no espaço ao seu redor uma propriedade que a gente chama de campo gravitacional. Isso não é o assunto da nossa aula, só estou tentando explicar de onde vem essa mudança de velocidade. Você já percebeu, né? A gente sente esse campo gravitacional. Se você jogar qualquer objeto para cima, ele volta para o solo, né? Se você tentar pular, você vai ser puxado de volta para o solo, né? E você é puxado de volta para o solo porque você está dentro do campo gravitacional. E aí qualquer corpo que está dentro desse campo gravitacional sofre uma atração para a Terra, né? Essa atração vai ser feita por uma força que é
produzida por uma aceleração. E essa aceleração vai ser justamente a chamada aceleração da gravidade, que eu acredito que vocês já ouviram falar, tá? Então, esse G minúsculo com a setinha em cima é justamente representando a aceleração da gravidade. E essa setinha aqui em cima é porque ela é uma grandeza vetorial, tá? Então, a Terra produz ao seu redor, não só a Terra, né, o Sol, os outros planetas, a gente também produz, mas como a massa da gente é muito pequenininha, o campo gravitacional produzido por nosso corpo é muito pequeno, não percebe, né? Então, corpos que têm massa grande é que você consegue perceber a presença desse campo gravitacional e qualquer corpo dentro desse campo gravitacional é atraído para o solo, né, para o planeta, né? Então, se você tem aqui um corpinho em qualquer lugar da Terra, esse corpinho vai ser puxado para a Terra, né? Tanto é que os astronautas que estão lá no espaço, eles saem do campo gravitacional da Terra, né? E aí eles conseguem ficar flutuando lá no espaço porque eles estão fora desse campo, eles não estão sendo atraídos, tá? Então, só para explicar por que está acontecendo isso com a velocidade, né? Por quê? A gente pula e volta, né? Porque eu solto um corpinho e esse corpo ele vai em direção ao solo, porque a gente está dentro do campo gravitacional da Terra, né? Tá aqui, ó, todos os corpos estão sujeitos a essa gravidade, tá aqui no desenho, ó. Os prédios, os carros, todo mundo está sujeito a essa gravidade, né? E é ela que faz com que a velocidade no movimento vertical vá aumentando de 10 em 10, né? No caso aqui, está descendo, tá? Então, o que é que a gente pode concluir daí? Só recapitulando aqui, ó, antes da gente fechar, seguinte, a Terra tem uma aceleração, ó, de 9,8. Eu disse ali para 10, lembra que eu falei que era aproximado, né? Porque ela é 9,8, mas para efeito de cálculo a gente vai utilizar que ela vale 10, né, para facilitar a nossa vida. Mas cada corpo tem a sua gravidade, ou seja, vai ter a sua aceleração. Mercúrio 3,7, Vênus 8,87, a Lua 1,6. Essa aceleração ela depende diretamente da massa dos corpos. Então, os corpos que têm uma massa maior têm uma gravidade maior. Corpos que têm uma massa menor têm uma gravidade menor. Então, como a massa da Terra é maior do que a da Lua, a gravidade da Terra é maior do que a da Lua, tá? Então, recapitulando o que, é que a gente falou até agora, né? Então, a gente está estudando o movimento de corpos que sobem e corpos que descem, né? E a gente viu, você observa isso experimentalmente, que no vácuo, que é como a gente vai trabalhar aqui, sem a presença do ar, quando você solta um objeto, a velocidade desse objeto vai aumentando de 10 em 10. E se essa velocidade vai aumentando de 10 em 10, é porque existe uma aceleração, né? Aceleração é o que faz a velocidade mudar. E se a velocidade muda de 10 em 10, é porque essa aceleração é 10. Só mais uma vez, não é 10, é 9,8 na Terra, mas a gente vai utilizar 10 para facilitar. Então, a gente pode concluir o seguinte, que o movimento vertical, ou a queda livre, né, como você queira chamar, na verdade, ele é o que a gente acabou de estudar no vídeo passado. Ele é um movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque a trajetória é uma reta, ele sobe ou desce, né, em reta, e tem uma aceleração constante. Ou seja, a velocidade está variando, então ele é variado, e é uniformemente variado porque essa mudança na velocidade é sempre a mesma. Nesse caso, vai de 10 em 10. Ou seja, todas aquelas características que a gente viu do movimento retilíneo uniformemente variado, o M, R e o V, serão válidas aqui. Então, se você aprendeu, conseguiu fazer os exercícios, compreendeu o gráfico, as características do MRUV, aqui vai ser a mesma coisa. Só que lá a gente normalmente trabalhava com carros, com partículas que se moviam na horizontal. Aqui, no movimento vertical, vai ser um movimento variado, porém, como o nome diz, o movimento vai ser em pé, ou descida ou subida, tá? Se vale as mesmas características, os mesmos gráficos, as equações também serão as mesmas. Então, a gente não vai ter que se preocupar com novas equações, novas fórmulas, tá? Serão as mesmas. Quais eram as fórmulas que a gente tinha lá no movimento variado? A gente tinha a função horária da velocidade, deixa eu trocar de cor aqui, era V igual a V0 mais A vezes T, né? Vovô e vovó ainda namoram. Tinha Torricelli, V ao quadrado. Deixa eu a luz voltar aqui. Que tem Torricelli, que é V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, né? E a gente tem a equação do sorvetão. Então, todas essas equações, elas vão continuar válidas aqui, tá? Então, Torricelli, V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS, né? A é a aceleração, ΔS é a distância, e a gente tinha a equação do sorvetão, S igual a S0, mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado, sobre 2. O que é que a gente vai fazer aqui? Uma simples adaptação. Por quê?
Porque a aceleração agora vai ser a aceleração da gravidade, né? Então, essa equação a gente só vai reescrever de uma maneira diferente, mas ela continua sendo a mesma coisa. Vai ser V igual a V0 mais G vezes T. Porque agora a aceleração é a gravidade, né? E observe que tudo vai ficar mais simples do que no MRUV. Porque no MRUV que a gente trabalhou, no movimento horizontal, para cada movimento existia um valor de aceleração diferente. Aqui não. Se a gente trabalhar sempre na Terra, a aceleração já é na Terra, já tem um valor conhecido, né? Vai ser sempre 9,8, a gente vai adotar 10. Se a gente estiver estudando um movimento que aconteceu na Lua, por exemplo, já tem o valor da gravidade. Então, a gente não vai se preocupar com a aceleração. Esse valor da aceleração já vai ser fornecido para a gente, né? Então, a gente tem um problema a menos. Na equação de Torricelli, a gente pode reescrever ela da seguinte maneira. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G, que é a gravidade, e a distância, a posição, agora a gente chama de H, por causa da altura, né? Como a gente vai estar trabalhando com movimentos verticais, né? A distância que o corpo vai andar, a gente vai chamar de altura. A gente chama de altura, né? Uma distância vertical é altura. Então, só para reescrever a fórmula, onde apareceu o S, a gente vai chamar de H. Tá? Mas a fórmula é a mesma. Se você quiser utilizar S, quiser utilizar A, dá no mesmo, tá? É só uma maneira diferente de reescrever para caracterizar que eu estou falando especificamente para movimento vertical. E o sorvetão fica H igual a H0 mais V0 vezes T mais GT ao quadrado, né? No lugar do A entra o G, e no lugar do S entra o H. Então, a gente tem aí as equações de movimento vertical, tá bom? Daqui, ó, o que significa cada letrinha e a unidade de medida padrão que a gente vai utilizar, né? A altura vai ter que estar em metros, velocidade tem que estar em metros por segundo, a aceleração vai estar em metros por segundo ao quadrado, e o tempo vai sair em segundos, tá bom? Só tem um detalhe antes que a gente passar aqui, com relação ao sinal da gravidade. Então, no planeta Terra, né? Então, no planeta Terra, a gente vai adotar que a gravidade tem um módulo de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Aproximadamente. É 9,8, a gente vai adotar 10 para facilitar nossos cálculos. A gente tem que levar em conta o seguinte. Tá aqui o chão, né? Então, deixa eu escrever aqui. Aqui é o solo. Coisa interessante. Então, a gente vai estudar dois tipos de movimento. O movimento que o corpo sobe e o movimento em que o corpo desce, né? Então, aqui tem um movimento de subida e aqui a gente vai ter um movimento de descida. Se você observar, a gravidade atrai os corpos sempre para o solo. Então, a gravidade, ela é para baixo. O sentido da aceleração é sempre para baixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o corpo está descendo, a gravidade é positiva, ela tem o mesmo sentido. Lembra lá que quando você tem velocidade contrária, sinal negativo, né? A gente usa o sinal de negativo para representar sentido contrário. Então, no caso do movimento de descida, onde a gravidade tem o mesmo sentido do movimento, ela vai ser positiva. Então, na descida, a gente vai utilizar que a gravidade é 10 positivo, porque ela ajuda o movimento, né? A velocidade vai aumentar. Você solta um corpinho, ele vai ganhando velocidade à medida que ele cai. Então, se ele está aumentando a velocidade, é porque a gravidade é positiva. Porém, se você joga um objeto para cima, ele vai perdendo velocidade até chegar a um ponto em que ele não tem mais e aí ele cai. Mas durante a subida, a gravidade está atrapalhando o movimento. Se a gravidade está atrapalhando o movimento, é porque ela é negativa. Então, no movimento que é de subida, então fica muito atento a isso, tá? A gente vai utilizar que a gravidade é menos 10, tá bom? Então, muito atento a isso, a gravidade é para baixo, quando o movimento for para baixo, ela vai ajudar, vai ser positivo. Quando o movimento for de subida, você quer pular, né? A gravidade lhe atrapalha e puxa você de volta, então ela vai ser negativa. Então, na descida, a velocidade vai aumentando, porque a aceleração é positiva, e na subida, a velocidade vai diminuindo, porque a aceleração é negativa. Só ficar atento, prestar atenção nesse detalhe, ok? Então, a gente tem aqui 4 propriedades que são bem importantes, tá? Que se a gente tiver o controle e o domínio dessas propriedades, na hora da gente resolver os exercícios,
eles que já são mais simples do que do MRV, vão ficar ainda mais fáceis, tá? Quais são essas propriedades? São simples e fáceis da gente aprender. Primeiro, como a gente está estudando no vácuo, o movimento não vai depender da massa dos corpos, tá? Claro, se tiver a presença do ar, o ar vai influenciar e a massa vai fazer diferença. Porém, se a gente trabalhar sem a presença do ar, a massa não vai influenciar. Então, se você soltar um elefante e um alfinete da mesma altura, eles vão cair no mesmo tempo e com a mesma velocidade. A massa não vai influenciar. Isso, claro, no vácuo, que é o nosso caso, tá? Então, massa não influencia no movimento. Independente das massas, os corpos vão cair com a mesma velocidade e com o mesmo tempo, tá? Segunda propriedade, ele diz que nas mesmas alturas, o corpo irá possuir a mesma velocidade. Como assim? Seguinte, ele quer dizer o seguinte: você faz um movimento que você lança um corpo para cima, ele vai subir e vai descer, certo? É isso que ele está considerando. Ele quer dizer o seguinte: se o corpo passar, ele vai passar na mesma altura duas vezes, né? Ele vai passar aqui quando ele estiver subindo e ele vai passar aqui quando ele estiver descendo. Então, se ele passou aqui com a velocidade de 10 metros por segundo, vou botar outro valor para não confundir com a gravidade, né? Se ele passar aqui com a velocidade de 5 metros por segundo, quando ele retornar, ele também vai passar na mesma altura com a velocidade de 5 metros por segundo. Isso é importante que alguns exercícios têm esse caso, que o cara lança para cima e depois o corpo cai, né? Claro, vão ter casos que a gente vai estudar, vai analisar apenas a subida e outros a gente vai analisar apenas a descida. Porém, tem casos em que no mesmo movimento tem subida e descida. Aí tem que ficar atento a essa propriedade. Nas mesmas alturas, os corpos possuem a mesma velocidade, tá? Fica esperto nisso. Terceira, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, ou o tempo de queda. Então, é o seguinte, você vai lançar um objeto para cima, ele vai subir até um certo ponto, né? Ele vai chegar nesse ponto, depois ele vai cair e vai retornar até aqui. Então, o tempo que ele gastou para chegar até aqui em cima, que a gente chama de tempo de subida, vai ser igual ao tempo que ele vai gastar para retornar, para descer, ou seja, o tempo de queda, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, você pode até salvar aí. Tempo de subida é igual ao tempo de queda. Tá? A gente, para simplificar, escreve assim, TS é igual a TQ. Tempo de subida é igual a tempo de queda, tá? Tempo para subir, ao mesmo tempo para cair. Então, se você pega a sua caneta, joga ela para cima. Se ela gastar 2 segundos para subir, ela vai gastar mais de 2 segundos para descer. Se ela gastar 3 para subir, ela gasta 3 para descer. Claro, isso para ir e voltar da mesma altura, né? E aí, abre até um parênteses aqui, ó, que a gente pode até falar o seguinte, o chamado tempo de voo. Tempo de voo é o tempo total que o cidadão passa para ir e voltar. Ou seja, na teoria, o tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda, né? Mas como eles são iguais, então a gente diz que simplesmente o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, ou 2 vezes o tempo de queda, né? Se for um movimento que inicia na subida, você basta calcular o tempo de subida, multiplica por 2. Você calculou o tempo de subida, foi 5 segundos. Então quer dizer que o tempo de voo foi 10 segundos. 5 para ir, 5 para voltar. 5 vezes 2, 10, tá? Então o tempo de voo a gente pode calcular dessa maneira aí. 2 vezes o tempo de subida, tá bom? Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. E a última propriedade diz que na altura máxima, a velocidade é nula. Veja se não faz sentido isso, ó. Você vai pegar um corpo, vai lançar ele para cima com uma certa velocidade. Na subida, a gente viu que a gravidade é negativa, né? A gravidade atua para baixo, eu estou lançando o corpo para cima, então quer dizer que a gravidade vai retirar velocidade dessa bolinha. Então, a bolinha vai subindo e vai perdendo velocidade, até chegar ao ponto em que a velocidade se anula, é zero. Quando a velocidade é zero, o que acontece? Ela cai, ela retorna para cá. Então, se você lançar um objeto para cima, ele vai perder velocidade, né? Porque se ele for ganhar velocidade, ele vai embora, não volta mais. Então, quando você joga uma caneta, uma borracha, uma pedra para cima, ela vai perdendo velocidade, até a velocidade ficar zero. Quando a velocidade ficar zero, ela retorna e começa a ganhar. Então, quando ele atinge a altura máxima, né, a velocidade é nula. Então, a gente representa isso aqui, ó, H máximo.
altura máxima. Então, quando ele atingir a altura máxima é porque a velocidade é zero. Ele não consegue subir mais, né? Zerou a velocidade. Não tem como ele subir. Aquele é o ponto máximo. A partir dali, ele retorna e começa a cair, tá? Então, a gente tem essas propriedades. Massa não influencia. Nas mesmas alturas, os corpos têm a mesma velocidade. Tempo de subida é igual a tempo de descida. E na altura máxima, a velocidade é zero, tá? Com isso, a gente pode simplificar algumas fórmulas, tá? A gente pode achar uma fórmula para o tempo de subida, para a altura máxima e para o tempo de queda. Vamos ver essas fórmulas? Porque ao invés de a gente usar aquelas fórmulas grandes, né, a gente tem essas simplificadas. Como são essas fórmulas? Primeiro, vamos achar uma fórmula para o tempo de subida, tá? Que a gente chama de TS, tempo de subida, tá? Então, se eu quero calcular o tempo de subida, eu vou pegar uma bolinha, vou lançar ela para cima com uma certa velocidade inicial e vou medir o tempo que ela gasta para subir. O que é que a gente sabe? Que quando ela chega no máximo, né, lá em cima, no máximo da sua altura, sua velocidade vai ser zero, né? E aí eu quero medir o tempo que ela gastou para subir. Aí veja, eu tenho velocidade e quero tempo. Lembra lá daquela coisa que eu mostrei para vocês das equações, qual que a gente usa, né? A gente tem três equações, né? V igual a V0 mais A vezes T, a gente bota o G. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH, que era a Torricelli. E a do sorvetão, H e H0 igual a H0 mais V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Aí eu disse, essa primeira equação a gente usa quando fala de velocidade e tempo, a segunda quando fala de velocidade e altura, e a última quando fala de altura e tempo. No caso do tempo de subida, a gente está falando de velocidade e tempo. Então, vou usar a primeira fórmula. Eu vou pegar aqui, ó, V igual a V0 mais G vezes T. Velocidade final é zero, né? Porque ela vai chegar na altura máxima. Velocidade inicial a gente não sabe. Aí tem um detalhe. Como o movimento é de subida, a gravidade vai ser negativa. Lembra lá, ó? Cadê? Eu lembro que eu anotei. Tá aqui, ó. Estou analisando o movimento de subida, a gravidade vai ser negativa. Então aqui, botar mais, né? Menos G, fica menos G vezes TS, que é tempo de subida. Aí menos GTS passa para o outro lado positivo, fica GTS igual a V0. Como eu quero saber o tempo de subida? Tempo de subida é simplesmente V0 sobre G. O G que está multiplicando passa dividindo. Então tá aí, ó. Se ele falar sobre tempo de subida, basta a gente utilizar V0 sobre G. Lembrando que o G a gente já conhece, que é gravidade, basta você saber quem é a velocidade inicial que você resolve. Aí um detalhe interessante e importante aqui. Você fala, como é tempo de subida, é um movimento de subida, a gravidade que eu colocar aqui tem que vir negativa, não é isso? Não. Quando você utilizar a fórmula do tempo de subida, você não precisa colocar o sinal, porque o sinal eu já coloquei aqui, ó. O sinal eu já coloquei aqui. Então, você não precisa colocar de novo, né? Menos com menos vai dar mais, então vai ficar errado. Então, na hora de criar a fórmula, a gente já utilizou o sinal negativo. Então, você não precisa colocar de novo. Então, claro, se você utilizar essas fórmulas daqui, você tem que colocar negativo. Mas se você utilizar essas simplificadas, não precisa mais, tá? Já foi colocado. Então, a gente tem aí uma fórmula para o tempo de subida, V0 sobre G. Vamos achar agora uma fórmula para o tempo de queda, né? Vamos analisar agora o inverso. Então, o tempo de queda, a gente chama carinhosamente de TQ, a gente vai ter a seguinte situação, né? Você tem uma certa altura do solo, né? E aí você vai lançar uma bolinha para cá. Nesse caso, você vai abandonar a bolinha, né? Vai ser um movimento de queda livre. Então, queda livre é quando o movimento se inicia com velocidade inicial zero, né? Então, a bolinha vai ter aqui uma certa altura inicial, vai chegar aqui embaixo, aqui é o ΔH, né? Aqui embaixo ela vai ter uma certa altura final. E eu quero saber qual o tempo para ela cair. Tempo de queda, tá? Então, é esse movimento que a gente vai analisar agora. Eu vou soltar uma bolinha, pegar, soltar. Ela vai partir com velocidade zero, eu quero saber o tempo que ela gasta para cair. Então, ó, a gente quer saber o tempo e tem as alturas. Se a gente tem tempo e altura, vou utilizar a fórmula do sorvetão. A gente fica H igual a H0 vezes V0 vezes T mais GT ao quadrado
sobre 2. Nesse caso, a gravidade é positiva, né? Porque o movimento é de descida mesmo. Então, na descida, a gravidade é positiva. Tem detalhe, como ele vai ser abandonado, né? Velocidade inicial 0, você pode cancelar, porque fica 0 vezes o tempo, 0 vezes qualquer coisa é 0, você já pode cancelar direto, tá? Aí, esse H0 tá positivo, eu passo para o outro lado negativo. Fica H menos H0 igual a GT ao quadrado sobre 2. H menos H0 é o ΔH, né? Igual a GT ao quadrado sobre 2. Como a gente quer saber o tempo, né? Você faz meio pelos extremos. O 2 que está dividindo passa multiplicando. O G que está multiplicando passa dividindo. E como está ao quadrado, você tem que tirar a raiz. Então, o tempo de queda é simplesmente 2 vezes a altura dividido pela gravidade, claro, dentro da raiz. É a raiz de 2 vezes a altura sobre a gravidade. Então, se abandonou o corpo, quer saber o tempo que ele gastou para cair, basta você saber a altura, porque a gravidade a gente já sabe. Então, você pode utilizar a fórmula completa do sorvetão? Pode, vai dar certo do mesmo jeito. Mas não precisa. Se você souber a fórmula do tempo de queda, já sai mais rápido, é mais prático. Vocês vão ver quando a gente for fazer exercício que essas fórmulas simplificadas são bem mais rápidas, tá? E por último, vamos ver uma fórmula específica para o... como é que se diz? Para a altura máxima, tá? Só passar aqui e a gente cria uma fórmula específica para a altura máxima, tá bom? Então foi. Então vamos ver como é a fórmula específica da altura máxima. Pronto, professor, está criando mais fórmula, vai dificultar para a gente decorar e tal. Veja, realmente, são mais fórmulas, mas se você observar, são fórmulas mais simples, mais reduzidas, que na hora de resolver ajuda bastante, tá? Isso eu garanto. Hein? Vocês vão perceber quando fizer exercício. Então, eu quero calcular a altura máxima de um corpo. Um corpo pode atingir, né? Então, se o corpo vai atingir uma certa altura, ele vai subir, né? Então, a gente vai ter que analisar o movimento de subida. Eu vou lançar um corpo para cima, com uma certa velocidade inicial. Ele vai subindo, vai perdendo velocidade, né? Porque a gravidade atua para baixo. E vai chegar lá no ponto máximo quando a velocidade se anular, né? Quando a velocidade for 0, ele não sobe mais, ali é o ponto máximo. E aí a gente vai querer saber quanto vale essa altura, que a gente chama de H máximo. Tá bom? Então, como é que eu faço aqui? Ó, eu tenho informação da velocidade final e quero saber a altura. Velocidade e altura. Qual fórmula que a gente vai utilizar, né? Então, a gente voltar aqui, ó. Velocidade e altura é a equação de Torricelli, né? Então, vai ser V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH. Lembrando que, nesse caso, a gravidade é para baixo, né? A gravidade é sempre para baixo, com o movimento de subida, ela tem que ser negativa. Então, fica 0 ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G, só que é menos G, porque é o movimento de subida. E o H a gente chama de H máximo. Vai ficar 0 igual a V0 ao quadrado mais com menos 2G H máximo. Aí esse termo que está negativo, eu passo para o outro lado da equação, ele fica positivo. Fica 2G H máximo igual a V0 ao quadrado. Como a gente está buscando uma equação específica para a altura máxima, o 2G que está multiplicando passa dividindo. Então, para a gente saber a altura máxima, basta que você saiba a velocidade inicial, porque a gravidade a gente já conhece. Então, uma forma bem mais reduzida, né? A altura máxima é velocidade inicial ao quadrado sobre 2G. Tá? Então, a gravidade a gente já sabe. Se você descobrir a altura máxima, para descobrir a altura máxima, basta que você saiba a velocidade inicial, ok? Então, eu separei aqui 3 exemplos, que são simples, só para a gente praticar e encerrar o vídeo. Depois eu vou fazer um vídeo só com exercícios sobre isso. Vocês vão ver que essas fórmulas vão ajudar bastante. Pessoal, primeira questão. Um objeto é lançado verticalmente para cima de uma base com velocidade de 30 metros por segundo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 e desprezando a resistência do ar, determine o tempo que o objeto leva para voltar à base do qual foi lançado. Então é o seguinte, tem um objeto, você vai lançar ele para cima com a velocidade inicial de 30 metros por segundo, esse negocinho vai subir e depois vai cair e vai retornar para cá. Né? E aí ele quer saber o tempo que ele gastou. Veja, se é o tempo para ir e voltar, é o chamado tempo de voo. É isso que ele quer saber. E eu disse a vocês que o tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Lembra lá? Se não travar aqui, cadê?
tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. E o tempo de subida, a gente tem uma fórmula só para ele. V0 sobre G. Ou seja, o tempo de voo é 2 vezes V0 sobre G. Então, o tempo de voo vai ser 2 vezes 30. E a gravidade foi dada 10. O tempo de voo, 60 dividido por 10, 6 segundos. Então, essa bolinha gastou 3 segundos para subir e mais 3 segundos para descer. Total de 6 segundos no ar. Ok? Então, vejam aí que facilitou a nossa vida. Segundo, um ginasta de cama elástica precisa planejar cada movimento que será realizado enquanto estiver em voo. Para isso, ele gostaria de calcular de quanto tempo irá dispor para realizar o movimento. Desprezando a resistência do ar e sabendo que a altura máxima atingida pelo atleta é de 5 metros, calcule o tempo total de voo do atleta em segundos. Então, o que é que a gente sabe? Ele disse que a altura máxima do atleta é de 5 metros e quer saber o tempo de voo. Ó, o tempo de voo a gente acabou de ver, né? Que, vou botar logo aqui, ó, tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida, mais o tempo de subida é V0 sobre G. Ou seja, o tempo de voo é 2 vezes V0 sobre G. Gravidade a gente sabe que é 10. Para a gente descobrir o tempo de voo, precisa apenas da velocidade inicial. Mas ele não deu a velocidade inicial, né? Como ele deu a altura máxima, eu vou utilizar a altura máxima para descobrir essa velocidade. Ou seja, qual é a fórmula da altura máxima? Acabou de ver. A altura máxima é V0 ao quadrado sobre 2G, não foi isso? V0 ao quadrado sobre 2G. A altura máxima é 5, V0 ao quadrado a gente está buscando 2 vezes a gravidade, que é 10. Então fica 5 igual a V0 ao quadrado sobre 20. Você faz meio pelos extremos, tem que V0 ao quadrado é 5 vezes 20. Então V0 ao quadrado igual a 100, concorda? 5 vezes 20, 100. Como está ao quadrado, tem que tirar a raiz. Raiz de 100, 10. Então a velocidade inicial do atleta é de 10 metros por segundo. Só jogar aqui e achar o tempo de voo. Então o tempo de voo vai ser 2 vezes de 10 sobre 10. 10 corta com 10. Sobrou que o tempo de voo, 2 segundos. Então, um atleta de ginasta, né, de ginástica, um ginasta, quando dá um salto, ele gasta 1 segundo para subir, 1 segundo para descer, passando no ar o tempo total de 2 segundos. E, por fim, última questão do dia, último slide, mais um exercício só para a gente finalizar. Conta-se que Isaac Newton estava sentado embaixo de uma macieira quando a maçã caiu sobre sua cabeça e ele teve, assim, a intuição que o levou a descrever a lei da gravitação universal. Essa é uma lenda que se diz que Newton percebeu a existência da gravidade quando a maçã caiu na cabeça dele. Né? Ele se tocou que tinha alguma coisa que puxava os corpos para baixo e aí ele foi estudar, pesquisar e chamou isso de gravidade. Né? Só uma lenda, ninguém sabe se realmente é verdade. Considerando que a altura, se é verdade que a intuição veio disso, né? Que foi ele que estudou a primeira vez e percebeu, foi. Considerando que a altura da posição da maçã em relação à cabeça de Newton era de 5 metros, que a aceleração da gravidade é 10, e desprezando a resistência do ar, qual é a velocidade da maçã no instante que tocou a cabeça do cientista em quilômetros por hora? Então, a situação que você tem é o seguinte, você tem uma árvore, uma macieira, aí aqui em cima tem uma maçã, que é vermelha, né? Tem uma maçã aqui em cima. Né? E Newton estava aqui embaixo, repousando, está dormindo, né? Ele tem aqueles... Estava aqui repousando. E ele disse na questão que essa altura aqui, ou seja, ΔH, é 5 metros, né? E ele quer saber qual é a velocidade final. Aí a pergunta é, qual a fórmula que eu vou usar? Se eu quero velocidade e tenho altura, a fórmula que relaciona velocidade e altura, cadê aquele slide? Torricelli de novo. Velocidade e altura, Torricelli. Então, vamos lá para Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes ΔH. ΔH tem, que é 5, a gravidade é 10, positiva, porque o movimento é de descida, e a velocidade inicial. Como a maçã está presa, aí você teria que deduzir, né? Ele fica perto. Se o corpo está preso, se o corpo foi solto, abandonado, surgirem essas palavras, é porque a velocidade inicial é 0. Tá? Aí fica a velocidade final quadrado, 0 ao quadrado, 2 vezes 10 vezes 5. Então, velocidade, vou fazer direto. Ó. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. 100 mais 0, 100. Como está ao quadrado, tem que tirar a raiz.
raiz de 10 de 100, 10 metros por segundo. Tá? A questão não para aí, porque ele pediu a resposta em quilômetros por hora. Você tem que lembrar, para passar de metros por segundos para quilômetros por hora, você tem que multiplicar por 3,6. Portanto, a resposta correta seria 36 quilômetros por hora, a velocidade da maçã quando bateu na cabeça dele, em quilômetros por hora. Beleza, gente? Então era isso. A gente viu aí movimento vertical, queda livre. Próximo vídeo, mais exercícios. Beleza? Então até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau.